Opa, Olá, entrou? meu amigo, boa Vamos noite. lá. Estou aqui à sua disposição para tirarmos todas as dúvidas e bater um papo muito legal sobre audiências telepresenciais. Isso, tá me ouvindo bem? Estou O ouvindo áudio? perfeitamente, perfeitamente. Que ótimo. Bom, o pessoal tá chegando aqui. Luciana Mendes, Jacó da Bahia, muita gente chegando. Doutor Maxson aqui advogado aqui de Coité, Luciana Mendes, todo mundo por aqui. Beleza. Bom, é isso aí. Nesse novo normal, nessa nova realidade, a Justiça do Trabalho também se encaixando aí nesse novo perfil. Mas inicialmente eu gostaria de lhe agradecer. Eu sei que sua agenda é extremamente complicada. Você depois vai dizer quantas lives você já fez aí nessa pandemia. Ó, Eu acho que está batendo recorde aí de live. ó. Eu tenho acompanhado também aqui pelas redes sociais suas lives, têm sido excelentes. E eu quero lhe agradecer disponibilizar esse tempo de hoje, sexta-feira à noite, esse tempo para a gente conversar sobre as audiências telepresenciais na Justiça do Trabalho. A sua generosidade está conosco aqui nesta noite. Tenho certeza que vai ser uma live muito produtiva, sobretudo para várias pessoas que estão aqui, são pessoas profissionais do direito, advogado, estudantes, muita gente aqui conosco. Eu tenho certeza que vai trazer, talvez quebrar um pouco dessa resistência, talvez, né? Contar um pouco da sua experiência. Já tem mais de um mês que já está realizando audiência lá na 32 telepresencial, e nada mais do que o senhor para contar um pouco do que tem passado. Eu Será sou um prazer. suspeito para lhe fazer elogios, porque já trabalho contigo desde 2006. Para mim é uma alegria muito grande, todos esses anos de parceria que a gente tem realizado. E eu sou uma pessoa um servidor público muito feliz, muito realizado em estar contigo todos esses anos e estar contribuindo para que a gente possa prestar um serviço de excelência, de qualidade ao jurisdicionado. Então, fazer inicialmente esse agradecimento inicial. E eu registro também a minha satisfação de estar aqui com você fazendo essa live nesse período da pandemia, meu amado Edilberto. Eu fiquei aqui recolhido no isolamento presencial e acredito que a melhor forma que a gente pode ter para contribuir para a sociedade é servir. E a forma que eu encontrei para servir foi colocar minha agenda à disposição para que a gente pudesse fazer lives e, de repente, estourou, né? Essa nossa live é minha 278ª, 278 lives. É muita live. É Mas eu muito posso legal. dizer o seguinte, eu sigo como uma máxima de vida, um ensinamento de Mahatma Gandhi, de que quem não vive para servir, não serve para viver. E essa lógica, através das lives, eu tenho feito muitas interações, conhecido muita gente boa, aprendido, debatido, ouvido as pessoas de todo o país e até de fora do país. E isso tem sido um aprendizado admirável. Eu estou fazendo assim novos amigos, né? Quero fazer um registro, é uma homenagem também à doutora Larissa Leite, que ela é de Itaperuna, lá no Rio de Janeiro, né? Mas ela tem acompanhado todas as lives, tem nos ajudado, inclusive, a fazer o download da live para botar no canal. Então tem sido assim, se tornou uma pessoa assim do coração também, muito próximo aqui. E quero dizer aí a todos e todas que mesmo estando, eu estou assim um pouco cansado, você vê minha voz não está tão forte, né? Mas eu jamais me furtaria a fazer uma live com o Edilberto. Edilberto foi uma revelação em minha vida. Eu estou na magistratura desde 1995, fui substituto 7 anos e meio, fui promovido a titular em dezembro de 2002, e aí fui para o interior, né, para 3 cidades onde eu atuei como titular: Teixeira de Freitas, Eunápolis e Ilhéus. E eu tinha lá meu diretor de secretaria, que era um diretor que realmente só gostava do interior. E aí, em janeiro de 2006, eu fui para Salvador e estava sem diretor.
e fui pesquisar servidores que pudessem atuar como servidor, como diretor, e tive a indicação de Edilberto, e foi uma bênção, né? Um homem decente, trabalhador, conciliador, e eu costumava dizer, e repito essa frase, eu não conseguiria me adequar a ter um diretor sargento, um diretor pitbull. Não, eu precisava de alguém que fosse um gerenciador de pessoas, que pudesse verificar e que fosse também um professor, né? Que aquela frase que também para mim é muito importante: a palavra ensina e o exemplo arrasta. Então eu precisava de alguém que não fosse dar ordens. Se é para alguém dar ordem, quem dá ordem sou eu. Não, eu preciso de alguém que sentasse com os servidores, explicasse, tivesse toda a paciência para conversar com os advogados. Era um desafio muito grande na primeira vara, né? Nós passamos 10 anos e meio, né? De janeiro de 2006 até junho de 2016, e Gilberto foi um grande parceiro. Parceiro, inclusive, nos últimos períodos da primeira vara, de uma barra muito pesada minha, que foi o adoecimento de minha mãe. Minha mãe passou 4 anos numa cama. Nos últimos tempos, era algo muito pesado. A primeira vara, a pauta era pela tarde, e aí eu saía da audiência depois para ir para a casa dela, que era relativamente perto, praticamente para chorar. Então eu tinha um período que travei, e Edilberto foi um grande parceiro. E digo isso agora também para todo mundo ouvir. Eu só saí da primeira vara também, porque Edilberto estava cansado, tinha sido uma pedreira muito grande, surgiu a 32ª, eu, no meu coração, nas minhas ideias iniciais, eu queria ficar na primeira vara até ser promovido para o tribunal. Mas, como eu vi que Edilberto já não estava aguentando, e foi um parceiro enorme nesse desafio, eu disse, vamos lá, já é o momento da gente ir procurar uma outra unidade jurisdicional para fazer um outro trabalho. E realmente digamos assim, os ventos mudaram e nós passamos a ter um outro tipo de trabalho, de excelência também como na primeira vara, mas com outro desafio, de uma vara mais nova que estava acéfala durante muito tempo, e a gente reorganizou, está fazendo o nosso trabalho. E esse trabalho, na verdade, é algo que eu tenho muito orgulho. Eu costumo dizer em toda a correção que todos os defeitos, todas as imperfeições da prestação jurisdicional na unidade jurisdicional que eu sou titular devem ser atribuídas só e somente só a mim como titular. Eu sou o responsável, eu sou o capitão, então os defeitos são meus, mas os méritos são da secretaria, em especial de Edilberto, que é um grande diretor, uma grande pessoa humana. Quero deixar isso registrado. Edilberto, mesmo de deixar essa live gravada aí no seu IGTV, eu quero deixar aqui publicamente o meu reconhecimento ao seu trabalho. É o mínimo que eu posso fazer. Feitas essas considerações, podemos já bater um papo especificamente sobre as experiências das audiências telepresenciais no seu trabalho. Travou? Será que fui eu que travei aqui, meu Deus, de novo? Alô? Dando aqui, porque o telefone tocou, que eu estou fazendo do telefone. Sim. Tocou, desliguei automaticamente, mas as pessoas não percebem que hoje ninguém pode mais ligar. Tem que mandar uma mensagem antes para saber se pode ligar. Mas já deve estar destravado aí. Você Já destravou aqui, já Muito bem. destravou. Você prefere que eu vá falando? Você quer ir perguntar? Você manda, cara. Hoje o Não, é assim, Hoje o chefe há poucos dias eu postei uma foto sua que você fez das primeiras audiências lá, você ainda continua divulgando. Eu postei uma foto, né, aquele mosaico que você tira e publica nas redes sociais, eu publiquei também na minha. Aí uma pessoa perguntou assim, ué, e a Justiça do Trabalho está funcionando? Está funcionando? Eu falei, nunca parou a Justiça do Trabalho, nunca parou. Os servidores estão trabalhando de casa, os juízes estão trabalhando e agora estão realizando audiências telepresenciais. Então, a Justiça do Trabalho,
ela não para, ela continua funcionando, ela trabalha funcionando. Milhares de despachos já foram dados, sentenças estão sendo proferidas, crédito está sendo liberado para as partes e para os advogados, então a justiça não pode parar. Eu queria registrar aqui a presença de Júlia, sua assistente, doutora Rogéria, nosso colega Marcelo, também diretor, colega Gilto, que trabalhou com a gente, também está por aqui. Muita gente chegando, viu? Muito advogado, muita gente. Bom, eu quero agradecer as suas palavras. Deixa eu subscrever em especial o abraço aqui à Júlia, porque Júlia foi minha aluna, foi minha orientanda e depois tornou-se minha servidora e hoje minha assistente, me acompanhou na primeira vara, pegou também a pedreira no período que eu estava com as dificuldades pessoais pela doença de minha mãe, até o falecimento dela, e aí veio comigo também da primeira vara e é alguém da minha estrita confiança. Eu tenho a Júlia, um amor que a gente tem por uma filha, e é alguém da minha realmente estrita confiança. Tal. Eu digo assim, que Júlia é mais perfeccionista do que eu. Eu digo assim, eu sou até... Eu digo, não, acho que pode ser, não, ela é doutora, e aí é isso mesmo, ela realmente é um diamante, e eu tenho esse prazer, essa honra, esse privilégio de tê-la ao meu lado, e enquanto ela estiver na Justiça do Trabalho como servidora, eu quero que ela esteja sempre conosco também. E aí, Júlia, vamos falar... Júlia sempre tem razão, doutor Rodolfo. Júlia sempre... É difícil. Aí eu digo assim, ela vai, faz a pergunta, eu digo a diretriz, ponto, acabou. Mas, na dúvida, eu digo, Júlia, vai pelo seu instinto. Olha, quando eu digo assim, muitas vezes numa orientação, a gente faz, doutor, ela diz, qual é que você acha de agora, Júlia? Dá para fazer dessa forma e dá para fazer dessa outra. Os caminhos são desse aqui, esse aqui. A priori, é uma questão de exame de fato. Júlia, vá no seu instinto, porque, confira assim, eu mais do que feliz em trabalhar contigo, Gil. Eu estou honrado, tê-la você a meu lado, em categoria. Eu não sei quanto tempo eu vou viver, eu sei que eu não, a minha geração acho que não vai se aposentar, Edilberto é um pouquinho mais velho que eu, acho que ele ainda consegue, mas eu acho que não consigo mais, então, se acontecer de eu ir para o tribunal, Júlia vai comigo também, enquanto estiver com a gente. Edilberto, vai demorar tanto para ir para o tribunal que eu acho que Edilberto vai ter se aposentado. Né? Mas aí é um privilegiado quem vai conseguir. Eu acho que não vou, não. Se o senhor for para o tribunal, eu volto para Coité, é o jeito. Ah, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Fico brincando aqui, que quando Edilberto se aposentar da Justiça do Trabalho, se preparem, porque vai virar prefeito de Coité, o vereador. Não. Assim. O cara você conhece todo mundo. Eu tenho orgulho de Edilberto. Eu digo assim para as pessoas, eu não poderia trabalhar com outra pessoa como diretor. É claro, ninguém é substituível, nem eu sou, mas eu não poderia desejar pessoa diferente para ser meu diretor. Gilberto tem experiência de vida, foi um cara que sofreu, batalhou, lutou para conseguir entrar no serviço público, pela porta da frente do concurso público, fez de tudo nas secretarias, antes de ser servidor, fez de tudo na iniciativa privada mesmo, de tudo, desde ser bancário, camelô, que foi tudo, lutou, como é que entende a dignidade do trabalho. Então, isso é o que muito me orgulha e, por isso, eu tenho, assim, eu falo dos meus servidores, das pessoas da minha confiança, de você, de Júlio e de vários outros aí que podem eventualmente aparecer aqui, né, com orgulho. Para mim, ter uma equipe de categoria é a verdade, ter seres humanos que merecem o meu prestígio, merecem o meu respeito. Né? E aí, Thalita, sua filha, seu orgulho também, está aí também, já participando. Doutor Flávio Galvão está aqui também elogiando a muito boa, um grande abraço também, grande figura. Falei com ele hoje por telefone. Bom, doutor, eu quero lhe agradecer por tudo isso aí, né, chovendo molhado, já estou contigo há muito tempo, você me conhece, a recíproca, tudo isso aí é verdadeira, eu estou contigo, realmente eu sou extremamente feliz, eu sou um servidor público e uma pessoa extremamente realizada por que faço. Faço porque gosto de fazer. Acordo na segunda-feira, quando tinha atendimento aí na vara,
viajo para Salvador na maior alegria, encontro os colegas, te vejo, abraço todo mundo, tomo café, trabalha, brinca, encontro o pessoal. Eu sinto muita alegria do que faço. Graças a Deus, eu sou uma pessoa extremamente realizada pelo trabalho que tenho e pelo grupo de pessoas que está do meu lado. O senhor, é Júlia, é doutora Marúcia, Eduardo, que veio da gente da primeira Também. vara. Enfim, essa turma boa da 32ª vara. Mas vamos falar um pouco aqui Vamos falar um da pouco aí. Vamos fazer audiência. um recapitular sobre essa sua observação que eu achei perfeita. A primeira observação a dizer para a sociedade que nos ouve, dentro dessa observação que Edilberto falou, é: a Justiça do Trabalho nunca parou. Durante toda a pandemia, a Justiça do Trabalho continuou funcionando. Houve a suspensão de prazos processuais por uma determinação do CNJ, mas os processos continuaram. Perceba que o prazo para o cumprimento de um acordo não é um prazo processual, é um prazo de um negócio jurídico que foi homologado processualmente, mas é um prazo para pagamento, é a realização de um ato jurídico e continua pagando e a gente continua liberando. A prática de determinados atos processuais, ainda que não tivessem prazos correndo, era algo que a secretaria fazer. O que houve foi necessariamente uma transição, uma transferência automática. Nós passamos a não ir mais à sede do juízo, mas dentro de nossas próprias residências. Através do sistema de informatização, nós fizemos todo o acompanhamento dos processos, a tramitação no PJE, no ESAMP, Bacenjude, tudo mesmo. E a gente está continuando. Eu sempre falo nesse ponto porque há algum tempo, e eu tenho que registrar isso, desde que minha mãe faleceu, e aí eu pude retomar, talvez, o foco ainda mais no trabalho, eu zerei lá meu passivo dos processos, um pouco depois, né? Assim, e aí eu passei a fazer a chamada postagem de ostentação. Por quê? Porque todo mês a gente vai dar uma focada específica para zerar. E não é zerar por falta de processo, não. É muito processo, mas a gente consegue, na disciplina, fazer. E não parou em momento algum. O que parou um tempinho foi a questão das audiências. Por quê? Porque o próprio CNJ recomendou o que se chamou de rito alternativo emergencial, que, na verdade, era praticamente uma aplicação dos TPC para o processo do trabalho. Em vez de receber a petição inicial e fazer a triagem e incluir em pauta, não. Recebe a petição inicial, faz a triagem e aí determina a citação, e no processo de trabalho, teoricamente, uma notificação, mas aí passou a ser uma citação para o indivíduo apresentar a defesa em secretaria. Na verdade, E, no e sistema. diga, e diga de passagem, pelo sistema e-carta agora, que ficou muito mais eficiente. Isso. E aí é um funcionamento que possibilita essa comunicação mais rápida. Aí, com a resposta do demandado, se não tiver resposta, estamos declarando revelia mesmo, né? Então, apresentou a resposta, nós garantimos uma réplica, de fato. No processo de trabalho raiz, roots, não tem réplica, tem manifestação sobre documentos. Mas aqui virou réplica mesmo, já que é tudo em processo, em manifestações, como uma forma de garantir o contraditório. Temos a manifestação do autor sobre os dados, e aí chegava a digamos assim, um nó górdio. Chegava ao momento de parar para refletir. Se havia necessidade, vamos pegar uma rodada, se não havia necessidade de produção de prova oral, e toda a prova documental já estava sendo feita. Vamos ver. Toda a prova documental estava sendo feita? Se estava. Se não estava, determinava-se a diligência, garantia-se contraditório e chegava o momento em que toda a prova documental já estava feita. Se já estava feita e não havia necessidade de produção de prova oral, abria-se prazo para a adução de razões finais em memoriais e ainda admitindo que as partes ainda pudessem apresentar uma proposta de conciliação.
Se apresentasse proposta de conciliação, garantia contraditório e, eventualmente, poderia incluir em pauta para tentar negociar. Mas, não havendo proposta de conciliação, os autos vinham conclusos para julgamento e passamos a proferir as sentenças sem produção de prova oral, sem audiência. Todavia, como eu disse, é um momento de estrangulamento, de um nó górdio. Dizer, opa, se havia necessidade de produção de prova em audiência, o que é que se chegou ao debate? Alguns colegas queriam incluir os processos mano-militari. Vou incluir em pauta em audiência telepresencial e vamos em frente. Isso não foi bem visto pelo CNJ. O CNJ entendeu que as audiências deveriam ser realizadas, né, através, embora não se usasse muita expressão, mas era de fato que era, de um negócio jurídico processual. Entenda-se, o autor diz que tem condições, junto com o advogado, de levar suas testemunhas, o réu, a mesma coisa, inclui o processo em pauta e realiza a audiência. As primeiras audiências na 32ª Vara foram realizadas nessa modalidade. Seja audiência para tentativa de conciliação, seja audiências de instrução, inclusive com ouvido de testemunhas, já que todos diziam que era possível, era viável realizar. Durante um tempo, estávamos realizando dessa forma. Todavia, na semana passada, passamos a ter uma mudança de diretriz. Veio uma, inicialmente, recomendação do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho de que todos os processos de instrução deveriam ser incluídos em pauta. Inclusive, dizendo que os tribunais tinham que prestar contas das situações em que os juízes não estavam acolhendo. Esta recomendação do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho foi recebida pelo Corregedor Regional como uma determinação. E determinou-se a inclusão em pauta de todos os processos de instrução. E aí, é essa nova diretriz, é este novo momento que estamos vivendo na 32ª Vara do Trabalho de Salvador. Todos os processos de instrução e aptos à instrução, para prova oral, estão sendo incluídos em pauta. Se uma das partes quer realizar a audiência, vamos realizar da forma que seja possível. Vocês conversam daqui a pouco mais. Mas é óbvio que não há, nesse ponto, nenhuma violação a prerrogativas da advocacia, seguindo a linha do CPC de 2015. A lógica do negócio jurídico processual existe, mas agora em sentido contrário. Ou seja, se ambos os advogados disserem que não querem incluir o processo em pauta, ou seja, eles podem negociar uma suspensão. Então, nesse caso, se pode negociar a suspensão, pode negociar a retirada do processo em pauta até o retorno da atividade presencial. O risco passa a ser assumido por ambos os litigantes e seus advogados. E aí, nesse ponto, é claro que sempre vai se respeitar a vontade da manifestação expressa dos dois. Mas se um quer, a gente vai incluir de alguma forma, e aí nós vamos ver as novas polêmicas ou as novas questões para a realização dessas audiências. Essa é a diretriz. E temos visto, sim, uma aceitação da advocacia nesse modelo, né, pelo menos nas audiências que realizamos. É claro que, quando temos um pedido conjunto, há a retirada. Ed, quer falar um pouquinho? Ou registrar aqui também um grande abraço para um filho que o Serviço Público e o Magistério me deu, que é o professor Leandro Fernandes, hoje meu colega de magistratura no TRT de Pernambuco. Fiz uma live com ele, tem umas 3 semanas, falando justamente a nossa experiência com as audiências telepresenciais. Acho que ele já está fazendo lá em Recife. Sim.
Já está realizando lá. Muita gente chegando aqui, doutor Rodolfo. Pedrinho, Marquinhos Matuquerê aqui de Cuité, Ana Paula, muita gente aqui Estou vendo o participando. Um Lucas, abraço que para o foi nosso professor Leandro. estagiário, gente muito boa. Hoje advogado, tá aí. Lucas foi nosso estagiário lá na primeira vara, também aqui. Muita gente. Bom, essa é a sua diretriz, né? E nós estamos adotando essa diretriz lá na 32ª vara, a partir dessa nova orientação da corregedoria. Mas, assim, o grande questionamento dos advogados é com relação à lisura da produção dessa prova testemunhal, né? Porque aí cada uma das partes estará em um local, né? Pode estar em sua casa, no interior, em outra cidade, em outro município, pode estar no escritório, enfim. O grande questionamento é com relação à qualidade dessa prova produzida. Esse tem sido o argumento. Outro argumento utilizado também é com relação à falta de equipamento para a realização dessa audiência. Eu costumo dizer que, em matéria de equipamento, eu não vejo tanto problema assim, porque você pode acessar por notebook, pode acessar pelo computador, ou pode acessar pelo próprio celular. No celular, você precisa baixar o aplicativo do Google Meet, né? Mas no computador, no tablet, não precisa baixar. Basta clicar no link e você tem acesso à sala de audiência. Então, do ponto de vista da instrumentalização, do equipamento, eu não vejo tanto problema assim. Mas a maior queixa dos advogados é com relação à qualidade dessa prova. Então, eu queria, já que o senhor já tem realizado durante mais de um mês audiências na 32, inclusive audiências de instrução, né, que é a grande questão, eu queria que o senhor contasse um pouco como foi a sua experiência com relação a esses questionamentos. E isso tem sido algo que realmente tem sido suscitado, mas a gente tem verificado realmente caso a caso. E na maior parte dos casos, havendo boa vontade, se realiza. É claro que o próprio sistema já permite fazer isso, seja por celular, seja por notebook, seja pelo computador, pelo tablet. A gente consegue ter este contato. Às vezes, a parte disso, eu estou com uma dificuldade de ter acesso por causa da banda, faz. Literalmente, em mesa de audiência, eu digo, pode dar o meu telefone pessoal. Liga aí para mim. Liga aí, eu quero ele falar comigo. Ele usa o WhatsApp, o pessoal fala o Zap Zap, usa o Zap Zap, me ligue, eu vou conversar aqui. E aí a gente vai tentar verificar esses elementos. Porque aqui, falando sobre a questão da dificuldade técnica, é claro que nós temos que levar em consideração que isso pode acontecer, a questão da banda, né? A questão do áudio. Eu digo, essa semana, por exemplo, quarta-feira eu fiz uma pauta, foi engraçadíssimo. Quando eu estava ouvindo a testemunha estava na casa dele, a testemunha do reclamante. Aí o que aconteceu? Começou a passar o carro do ovo. E a gente começou a ouvir, o cara no megafone. Aí eu digo, meu amigo, tá passando a feira aí. Vamos esperar um pouquinho, porque ele estava na casa dele. E aí a gente disse, opa, vamos esperar um pouquinho. Esperamos 1 minuto, 2 minutos, e aí vamos olhar. É claro que, não sendo absolutamente possível realizar, porque a ligação está ruim, alguma coisa assim, adia para o dia seguinte, podia dizer assim, olha, vem cá, o senhor, quando é que o senhor pode ir? O senhor está podendo ir para casa de alguém, ou na sua própria casa, tem algum outro horário melhor? A gente vai adaptando. E nesse ponto tem toda a compreensão. Eu estou dizendo, essa live com o Edilberto é a minha live número 278. Então eu tenho, por experiência própria, situações em que às vezes a live não grava, às vezes cai, toca o telefone. A gente tem que ter essa cautela. Na última audiência, por exemplo, a gente fez um adiamento, porque houve uma resistência do advogado demandado e a gente lealmente convenceu em mês de audiência. Vamos fazer, doutor, não se preocupe, não tem pressão nenhuma a fazer isso. E ele, mas doutor, a testemunha do reclamante está na mesma sala que ele, não sei o quê. Eu digo, vamos combinar o seguinte, vamos fazer aqui um acordo de cavalheiros, os senhores se conhecem, e aí a gente diz, olha, vamos marcar para a semana que vem, e a gente vai combinar que o reclamante não vai ficar
no mesmo espaço. A gente vai fazer isso, a gente vai buscar isso através, realmente, numa postura de boa-fé. Então, e dizendo, olha, gente, a gente vai combinar o seguinte, você vai fazer pro celular ou pro notebook? Ah, celular, beleza. Então, na hora, fique num lugar que você fique tranquilo, sem pessoas. Eu vou pedir para você dar uma girada para eu ver como é que está em volta, se tem alguém. Estou avisando tudo antes. Para quê? Para não ter nenhuma violência. Porque eu também não vou pedir para mostrar um espaço da casa dele, alguma coisa assim, invadindo a intimidade. A gente sempre vai avisar previamente a possibilidade. E aí uma forma de obter isso. E eu quero, na verdade, eu vou tirar férias do tribunal na outra semana, a partir de 8 de setembro. Mas nessa semana aqui, eu ainda vou fazer audiência. E quem está com ainda o receio aqui, eu quero convidar para assistir audiências nessa semana, na 32ª, né, com o doutor Amaru, segunda e terça, e comigo quarta e quinta, a partir de 9 horas da manhã. A gente está fazendo pauta de 4, no máximo 5 processos. Pô, você fazia 20 processos quando era presencial. Não, é porque é isso, eu tenho que dizer. É ainda algo que precisa cuidado. A audiência telepresencial, nessa fase, ela é bem mais lenta, bem mais complicado fazer essa realização. E a gente precisa ver esse dado. Estou colocando aqui uma observação muito interessante. Por exemplo, aqui em Salvador é muito mais fácil, porque a banda aqui é muito mais fácil em toda a cidade. Agora, às vezes pode ser que aí em Coité, pode estar numa zona rural, que não pegue o celular, esse tipo de coisa, aí a gente tem que analisar cada caso concreto. Por quê? O Porque... doutor Flávio, Hum? o doutor Flávio fez um questionamento aqui. O que o doutor Rodolfo acha sobre os casos em que as partes e testemunhas não têm meios técnicos e a audiência se dá no escritório do advogado? Eu não tenho problema, sinceramente, que se realize no escritório do advogado. Eu acho que se foi a forma para se viabilizar. O que eu vou pedir sempre é que, no momento, a gente, nessa sala do advogado, tenha 2 salas. Ou seja, que a testemunha fique do lado de fora quando eu estiver interrogando o reclamante e, nesse ponto, ela não tem acesso prévio ao momento. Então, eu vou pedir, só nesse momento, doutor, testemunha está aí, por gentileza, mostra a sala, o testemunha está onde? Vou só pedir a cautela mínima que o advogado, boa-fé, vai demonstrar. A ideia, basicamente, é só isso, para evitar ouvir o depoimento antes da hora, já que o procedimento é bem interessante. A pessoa, todos aqui que quiserem assistir a audiência, sigam aí Edilberto no Instagram ou me sigam também, R. Pamplona Filho. Pode mandar uma mensagem para a gente em inbox, que a gente disponibiliza o link, O link. o link da sala de espera. É sempre o mesmo. O link da sala de espera vai ser sempre o mesmo. Aí vocês entram na sala de espera e a gente ingressa na sala de audiência, e aí o link da sala de audiência é individualizado pelo dia da pauta. E a ideia, doutor Luiz Flávio colocou muito bem, é sempre de bom senso. É perceber, neste ponto, que a gente tem de ter sensível. Eu diria mais, meu amado Luiz Flávio, o sentimento aqui, até para fazer como fosse poesia, é solidariedade e alteridade. Ou seja, a gente tem que sentir a dor do outro, a dificuldade do outro. Por quê? Porque, principalmente, o reclamante, né? Ele é o que mais quer realizar audiência. Ele é o que mais quer que possa fazer. Mas a gente não vai para fazer audiência para violar o direito dele. A gente quer, nesse ponto, compreender como nós podemos viabilizar para ele ser ouvido de forma idônea. Então, e eu digo com absoluta liberdade, não sou fechado a isso. O sistema do tribunal é o Google Meets. Mas se na hora não conseguir ele acessar, seja por banda, ou que na verdade é mais comum, às vezes por uma limitação técnica, ele está sozinho assim, eu digo, olha, o senhor se importa de fazer uma videochamada pelo WhatsApp? Meu número é esse. Pode ligar. E aí eu ligo, fico lá fazendo como se fosse uma selfie,
né? E para todo mundo ver e registrar, já que a ata vai ser colocada. Acho que a gente tem que buscar, e fala-se muito isso no CPC 2015, um princípio da colaboração. Então, a gente tem que colaborar. E a colaboração não é só das partes do advogado. Aqui deu uma pausazinha que a bateria está perto do final aqui. Né? A gente tem que ter, nesse ponto, uma colaboração do próprio Poder Judiciário. Principalmente, a palavra ensina e o exemplo arrasta. Então, nós, como juízes e servidores, temos que ser sensíveis, né, para ajudar o jurisdicionado a buscar a sua pretensão. Olha o testemunho que o professor Leandro, que também é seu colega, juiz do trabalho, disse. Em uma das audiências que fez, havia participantes de Santa Catarina, Pernambuco e Rio de Janeiro. E a audiência foi realizada. Ele comenta, imagine se todo mundo tivesse que deslocar, o custo desse deslocamento para fazer a audiência. Então, quando há viabilidade técnica e há um acordo entre as partes, e o juiz percebe que é possível realizar com segurança aquela audiência, eu acredito que todo mundo sai ganhando, não, doutor Rodolfo? E eu diria mais, acho que a gente tem que perceber que o processo judicial parece um jogo. Ele tem regras, ele tem prazo, mas ele não é um jogo. Ele ali é o futuro, são as esperanças, o patrimônio de alguém. A gente não tem que ficar fazendo audiência para pensar em pena de confissão, em reclamante e em reclamado. A gente quer ouvir a pessoa. Ou seja, eu não fico aplicando sanção por ausência. Eu quero ouvir o reclamante. Eu quero ouvir o reclamado. Eu quero ouvir as testemunhas que ele tem para que a gente possa ter a prestação judicial. Então, essa é a ideia. E perceba, nesse testemunho de Leandro, comentado por Edilberto, isso mostra que as audiências telepresenciais vão ser, na verdade, uma boa prática da pandemia para o pós-pandemia. Porque num processo, no pós-pandemia, você ia ter que fazer carta precatória para ouvir esse povo todo? Que nada. A gente vai fazer isso e vai ser uma forma de facilitar mesmo. Inclusive, antes mesmo da pandemia, eu acho que foi, se eu não me engano, no ano passado, você homologou um acordo de um jogador de futebol que estava em Madrid, na Espanha. Exatamente, exatamente. Fiz a videoconferência pelo WhatsApp, entende? Agora, a gente tem um sistema para fazer o registro, mas se não der para fazer no Google Meets, a gente faz no WhatsApp, no Telegram. Eu fico brincando. Meu amigo, eu faço no Instagram, se necessário. Eu só não estou fazendo no Tinder, mas o resto eu estou fazendo tudo. Alguns desses processos que o senhor instruiu pela modalidade telepresencial já foram sentenciados? Já foram sentenciados, né? E aí a gente está conseguindo fazer essa prestação judicial de forma tranquila. O importante também, e aí é sempre a demonstração ao juiz, é ter paciência. Paciência. O tempo todo. A gente tem que ter cuidado e nesse ponto, não tem pressa. O princípio é celeridade. O antiprincípio é a pressa. A gente tem que, olhou o processo, não deu para ouvir hoje, adia para a semana que vem, bota uma data próxima, abre pauta só para isso, e aí a gente consegue. Ouviu todo mundo? Sentencia. O doutor Maxson, aqui de Coité, advogado aqui, falou que já está com tem a minha primeira audiência aqui na Vara de Coité, dia 7. Doutor Guilherme Ludwig, né? Se eu não me engano, né? Um grande juiz, uma pessoa sensível, sem sombra de dúvida, não tenho a menor ideia, menor sombra pálida de dúvida que vai ser bem exitosa a audiência, independente do resultado. Eu até entendo um pouco essa resistência, doutor Rodolfo, porque o senhor lembra, quando estávamos lá na primeira vara, que fomos implementar o ESAMP, havia uma resistência de servidores e de advogados enorme por isso, né? E nós fomos a vara pioneira, né? Eu lembro que a gente pediu a doutor Valtécio, na época ele era o presidente do tribunal, e a gente pediu que ele aplicasse o projeto piloto na primeira vara. Porque se desse certo na primeira vara, daria certo no tribunal inteiro. Exatamente. E deu certo. Então, agora, deu certo. Perceba, vamos falar aqui
sempre dizendo para a gente, nunca está mostrando que é a questão do exemplo. Meus amados advogados e advogadas que estão aqui, e Edilberto é uma testemunha privilegiada, ocular, presencial disso, né? A gente teve que brigar para aplicar o ESAMP, o E-Despacho. Pô, foi um negócio assim, porque o cara queria o modelinho da carteira de execução, o modelo da carteira de pagamento, o modelo da Queria ver o carteira papel na mão. papel. E a gente migrar, a gente teve que brigar. Eu tive que dar esporro no pessoal, porque precisava criar a mentalidade. E não é essa a intenção, eu sou leve. Eu gosto de tentar resolver as coisas, mas não é fácil. Eu lembro que, igual modo, quando nós fomos mudar também para o PJE, a mesma resistência, só que amplificada essa resistência, Claro. porque agora envolvia uma mudança completamente radical, tinha Exatamente. que mexer no computador, e a gente foi vencendo essas resistências, foi aprimorando o sistema. Hoje é uma realidade, o PJE é uma realidade que a gente não tem como fugir dela. A gente gosta do PJE, a gente não quer trabalhar fora do PJE hoje. Então é uma questão até cultural também, não, doutor Rodolfo? É uma questão cultural e de sair um pouquinho da zona de conforto. Perceba, eu digo o seguinte, ó, quando a gente compara o PJE com outros sistemas de processo de tribunais regionais ou estaduais, talvez o PJE não seja tão bom assim. Mas é o sistema que foi disponibilizado e ele está sendo aperfeiçoado o tempo todo. E perceba, depois que a gente acostuma, a gente começa a achar uma maravilha, porque a gente resolve. Nós somos os primeiros a xingar o PJE, chamá-lo de pesadelo judicial eletrônico ou algo do gênero. Mas é, na verdade, porque a gente ainda está acostumando, né? É como andar de bicicleta. Nada é mais duro no universo quando se aprende a andar de bicicleta do que o chão. É a mesma coisa. Eu percebo assim que há também muita falta de informação, sabe, doutor Rodolfo? Sim. Muita gente está pensando que é esse bicho-papão todo, Não o é. audiência presencial. E pela Eu quero, experiência, né, mais não uma é. vez, convidar todos e todas que ainda estejam na fase do bicho-papão para assistir a audiência essa semana na 32. Manda mensagem box para mim ou para o Gilberto e a gente manda o link. O link está disponível também no site lá do TRT, você acha o link. Mas se tiver dificuldade, pode ligar para mim que eu passo o link para você. Você fica como espectador lá. Segunda-feira a pauta é sua, na 32? A minha pauta essa semana é quarta e quinta. Quarta e quinta. Pronto, mas vai ter pauta, deve ter pauta lá a semana inteira, né? Isso. Eu não estou com a pauta aberta aqui, não posso confirmar. Mas, assim, eu sou um estimulador da mudança da tecnologia. E pelo que eu já percebi como espectador, porque às vezes eu entro na audiência e fico só lá corujando, né? Percebendo o que está acontecendo, até para poder ter conhecimento das dificuldades, e depois a gente fazer o feedback com o doutor Rodolfo, com o secretário de audiência, perceber o que foi que não saiu muito bom, qual é o problema. Eu posso assegurar a vocês que não é esse bicho-papão todo. Tenha confiança no sistema, vamos aprimorando isso aí. Eu sou completamente entusiasta dessa ideia, eu acho que é perfeitamente possível, e a experiência prática da 32 já me dá essa tranquilidade de afirmar que é perfeitamente possível. Claro, as situações e as inconveniências de sistema, de acesso, é perfeitamente compreensível, né? Esse momento a gente está se adaptando. Eu quero dizer que você tem, meu amigo e minha amiga que está aqui, se tiver qualquer dúvida em relação ao processo na 32ª, você pode nos procurar. Tanto o juiz titular, o juiz auxiliar, quanto o diretor titular, o diretor de secretaria, como o diretor adjunto, estamos à sua disposição. Pode mandar mensagem, inclusive aqui no Instagram. A gente responde. Ou tem o número da vara que cai lá no celular de Edilberto. É o 3284-6321. 3284-6321. Vai cair. É o Disque 32. Vai cair, Edilberto. E a gente Se tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida, está com algum problema de acesso, não estou conseguindo, Edilberto, quer que eu liga para mim, eu estou à disposição para orientar você, porque eu acredito nessa proposta, eu acho fantástico isso, e o exemplo da 32, tem mais de um mês que está fazendo essas audiências,
me estimula a acreditar nesse processo, E eu entendeu? Me quero dizer aqui, estimula. ó, estou vendo aqui o professor Vicente Cone, que também é advogado, é professor em processo de trabalho. Vou fazer uma live segunda-feira com ele sobre a LGPD. Quero dizer para Vicente, ó, faça uma live aí com o Edilberto para levar seus alunos de processo de trabalho para conversar com o grande diretor, e aí vocês vão ter uma oportunidade muito boa de interagir, e leve seus alunos lá para assistir a audiência com a gente, que a gente vai tratar de forma digna. É, Advogados, partes, estagiários, estudantes e qualquer pessoa, independentemente de ser bacharel em direito, está curioso para saber. Pessoal, os amigos de Edilberto de Conceição do Coité estão convidados para assistir a audiência da 32. Pessoal da igreja, da comunidade em geral, vou receber todo mundo lá com muita alegria e galhardia. ontem tinha quantas pessoas na sala de audiência com você online? Ontem nós tivemos quase 50 pessoas, acho que 48, né? Foram estudantes de Minas Gerais vieram assistir a audiência na 32. Está aberta a oportunidade da gente interagir com todo mundo. Será um prazer. Ed, o prazo está terminando e minha bateria também, então acho que tem para as considerações finais. Isso, eu queria então finalizar. Tem muitos comentários aqui, mas realmente não vai dar tempo a gente ler tudo. Mas eu acho que foi muito boa para quebrar um pouco esse paradigma, né? Quebrar um pouco essa dificuldade, essa um pouco resistência que o pessoal tem com o processo eletrônico judicial nas audiências telepresenciais. Parabenizar ao senhor pela coragem, pelo denodo, né? Pelo incentivo, por estar aí todos os dias falando da justiça do trabalho, do seu trabalho realizado, incentivar todo mundo que está aqui, advogado de Coité, de Salvador, do Brasil inteiro que está aqui, a procurar se informar e participar, porque vale muito a pena. Por último, agradecer imensamente a sua gentileza de perder esse tempo, dedicar esse tempo para nos brilhantar aí com suas informações e sua experiência. Muito obrigado, viu? E eu digo, Edilberto, você merece toda a minha consideração e prestígio. Para mim, é o grande diretor de secretaria daqui da região. Eu tenho um privilégio de tê-lo ao meu lado e estamos juntos. Não foi uma perda do meu tempo, foi um ganho que nós servimos à comunidade como um todo. Porque quem não vive para servir, não serve para viver. Um abraço, meu amigo. Deus te abençoe. Um abraço, então. Deus abençoe e obrigado a todos. A Auricélia, a seus filhos, aos netinhos, a toda a galera aí de Coité, e a gente se encontra. Um abraço aqui, doutor Luiz Flávio. Adorei, Luiz Flávio. Participou ativamente aqui. Pode participar de outras lives também. É um prazer poder dialogar com as pessoas que militam aqui. Isso dá uma grande satisfação. Olha a Júlia de novo aqui e um monte de gente. Obrigado ao doutor Clebson também, que esteve aqui, advogado, militante, também aqui conosco, a todo mundo. Está devendo uma visita a Coité para fazer uma palestra aqui no Ministério Reencontro, viu? Assim vamos marcar. Voltar à vida presencial, eu não vou sair, eu não vou ficar quieto. Eu estou cansado de ficar parado. Eu quero sair rodando o mundo. Eu estou facinho. Estou que nem Ciro e Magal. Me chama que eu vou. Eu passei 4 semanas preso no quarto aqui de Covid. Eu sei disso. Eu sei que é isso. Um abraço, viu? Muito obrigado, viu? Tchau.